Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para gravar mais uma aula da nossa EBD em Síntese, dessa feita lição de número 7. A gente vem de uma sequência de lições falando sobre a vida dos patriarcas, seu legado de fé, sua obediência, homens dos quais o mundo não eram dignos, né? E hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como assunto uma prova de fé e a entrega de Isaac, né? Uma prova de fé, a entrega de Isaac. O texto áureo, meus irmãos, da nossa lição, diz assim: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22:2. Verdade prática. Abraão confiava no Senhor, a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Meus irmãos, nós vamos estudar essa lição hoje, muito importante, que fala o que trata de uma grande prova de fé na vida do patriarca Abraão. Abraão vai aqui mostrar para todos nós que a sua confiança, que a sua fé em Deus é maior do que qualquer coisa que venha sobre a sua vida. Então é nessa perspectiva, meus queridos irmãos, que nós vamos estudar certo essa lição de hoje. O texto bíblico que a gente não lê, mas eu gosto de citar, está no livro do Gênesis, capítulo de número 22, e os versículos do 1 ao 11. Né? Você quiser anotar aí na sua casa, se você tiver com a lição, pode acompanhar aí, se você quiser, em nome de Jesus, tá certo? A nossa lição vai tratar exatamente de uma grande prova de fé do patriarca Abraão. A lição é composta por três importantes pontos nesse dia, né? E o primeiro ponto é mostrar que Abraão ele teve a sua fé provada, mesmo sendo fiel a Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, que não é porque você é fiel a Deus, não é porque você é dedicado a Deus, não é porque você é obediente a Deus, que você não vai ser provado. Pelo contrário, quanto maior a sua obediência, mais prova Deus requererá de ti, tá certo? O segundo ponto importante aqui, o objetivo é refletir a respeito da promessa que foi confirmada na vida de Abraão. E o terceiro ponto é expor que Abraão ele não titubeou em oferecer a Deus o seu único filho, o seu bem mais precioso. Abraão não titubeou em oferecer a Deus por obediência, diz ao escritor aos Hebreus que isso lhe foi imputado como justiça. Glória a Jesus por isso. A introdução, meus queridos irmãos, da nossa lição, diz que Deus ele dirigiu Abraão a sair da sua terra e do meio da sua parentela, para uma terra que ele não conhecia. É bem verdade que quando nós lemos alguns textos, né, aqui na lição, não é bíblico, mas aqui na lição, ele se volta, né? A gente volta a repetir algumas vezes, porque a história ela vai e volta na vida de Abraão, né? Então, o patriarca ele obedeceu sem questionar, mas a maior prova estaria por vir. O Todo-Poderoso chamou Abraão e lhe pediu algo muito difícil, uma resolução jamais vista até então. O patriarca deveria tomar o seu único filho, o filho da promessa, que ele amava, e oferecê-lo em holocausto ao Senhor. Abraão não hesitou em fazer tudo o que o Eterno havia pedido. Deus estava colocando o patriarca à prova. É o que vamos estudar nesta lição. Meus amados irmãos, quando eu leio isso daqui, quando eu observo isso aqui, eu vejo a chamada na vida de Abraão, um processo muito, vou dizer assim, doloroso, mas gratificante. Você vai ver que Deus ele chama Abraão, com 75 anos, da sua terra, e diz: sai da sua terra, da sua parentela. Deus fez o chamado, irmãos, mas não disse a Abraão o processo. E muitas vezes na nossa vida, eu já quero trazer isso para todos nós, que muitas vezes Deus ele nos dá uma missão, ou tem na nossa vida um chamado, seja para que for, mas ele não vai mostrar ou não mostra a situação que vamos enfrentar até terminar esse processo, até chegar ao lugar onde Deus quer que a gente chegue. Por quê, irmãos? Porque isso não seria fé. E o escritor aos Hebreus,
ou Paulo escrevendo, ele diz que se nós andarmos por vista, logo não andaremos por fé. Por quê? Porque quem está vendo o que é que vai acontecer não é fé, mas andar sem ver, no escuro e crendo, isso é o verdadeiro significado de fé. Então Abraão saiu da sua terra para uma terra que Deus ia lhe mostrar. Então, o que foi que Abraão fez? Ele creu naquele que lhe chamou. Ele creu naquele que lhe chamou sem saber, saiu sem saber para onde ia, confiando no guia que era o Deus na sua vida. Então, Deus chamou Abraão, não lhe mostrou o processo. Irmão, Abraão passou muitas provas, Abraão passou algum deslize na sua vida. Abraão logo chegar na terra onde Deus tinha prometido, ali houve uma grande fome. Abraão saiu a peregrinar no Egito. Chegando lá, teve que inventar uma história para o faraó não tomar a sua mulher. Lá houve uma praga sobre o faraó, sobre o povo daquela terra. Foi expulso de lá com a sua família. Volta a peregrinar depois. Depois tem, irmãos, uma confusão entre os pastores dele e do seu sobrinho. Há uma divisão ali, um vai para um canto, outro vai para outro. Depois Abraão tem que resgatar o seu sobrinho, que é levado à briga ali dos 4 reis, né? Que ele vai buscar ali o seu sobrinho novamente. Os reis de Sodoma são sequestrados, Abraão tem que lutar para trazer de volta o seu sobrinho. Né? Logo após também tem a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão intercede. Então foi um processo muito doloroso na vida de Abraão, mas nada disso que Abraão enfrentou chegaria perto do maior pedido que Deus teria ou teve que pedir a ele, que era o seu único filho. Então, é essa história que nós vamos estudar hoje sobre a vida de Abraão. Irmão, me faz lembrar do profeta Ezequiel, no capítulo 24, no capítulo, irmãos, Deus ele não dá grandes coisas a uma pessoa sem que ela ofereça algo em troca. No que tange, irmãos, obediência, fidelidade. Olha, Deus disse ao profeta Ezequiel que a nação estaria na sua mão. Mas para que isso acontecesse, Ezequiel ele teve uma grande perda. Eu vou ler aqui para vocês, na nossa Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, no capítulo de número 24 do profeta Ezequiel, 24 e 15, né? 24 e 15 diz assim: "E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que tirarei de ti, ou do desejo dos teus olhos, de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas." Interessante, né, irmãos? Quando a gente faz o desenrolar do texto, aí no versículo de número 18, ele diz aí: "E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha esposa." É interessante, né? Que Deus, quem foi o profeta Ezequiel? Um grande homem, mas Deus requereu algo do profeta Ezequiel e foi a sua esposa. E ele diz: "Profetizando eu ao povo, falando eu ao povo pela manhã, à tarde morreu minha esposa." Deus disse no versículo 15 que tiraria dos olhos o desejo do coração de Ezequiel, irmãos, algo bom. Então ele estava falando da sua esposa. No versículo 18 se cumpre quando Ezequiel diz que falou ao povo pela manhã e à tarde Deus tirou de Ezequiel a sua esposa. Então essa história de Abraão me faz lembrar exatamente o profeta Ezequiel. No que tange, irmão, quando Deus ele dá algo grande a uma pessoa, ele sempre requer exatamente sacrifício. No que tange, irmão, obediência, para provar até às vezes, né, que se a gente é fiel, se a gente é obediente, a fé de Abraão, ela foi provada, e Abraão foi exatamente aprovado na sua prova, porque não titubeou, diz o comentarista, e a Bíblia também diz que Abraão não titubeou no pedido que Deus fez. Ele ia cumprir, só não cumpriu porque Deus interveio na vida de Isaac, tá certo? Glória a Jesus por isso. O primeiro ponto da nossa lição, nós falamos dos objetivos, da introdução, da leitura, e agora tem os 3 pontos importantes, muito importante também. O primeiro é Abraão tem a sua fé provada. O segundo, a promessa confirmada. E o terceiro, Abraão ofereceu o seu único filho. E nós vamos ver aqui no primeiro subponto, Deus ele manda Abraão sacrificar Isaac. O texto diz assim: o nascimento de Isaac, ele foi um milagre. Sara concebeu um filho quando já estava com 90 anos e o seu esposo com 100. Como criança, Isaac muito alegrou o coração de seus velhos pais, pois depois, como adolescente,
seus pais, certamente desejava vê-lo feliz e próspero, para que tudo que Deus havia prometido viesse a se cumprir. Isaac deveria casar-se e ter muitos filhos e dar mais alegria, né? Eu estou dizendo com minhas palavras ao seu pai. Mas o impensável aconteceu. Deus ele chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse o seu único filho na terra de Moriá. Abraão não falou nada com Sara, certamente tentando guardar o seu coração de mãe. Há provações, irmãos, em nossas vidas, o comentarista diz aqui, que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o nosso cônjuge, pois não iremos ser compreendidos. Veja aqui o primeiro subponto dessa lição, meus irmãos. Deus, ele manda Abraão sacrificar o seu filho. Deus fez uma promessa a Abraão, que dele e de Sara, e sempre renovou essa promessa, nasceria um menino, um filho prometido pelo próprio Deus. Deus deu até um nome, coloque o nome nele de Isaac, porque vocês vão rir da alegria que esse menino vai trazer sobre a vida de vocês. Esse menino nasce quando Sara está com 70, com 90 anos, Abraão com 100 anos, e a alegria da casa. Imagina, irmãos, a gente só vê, a gente não tem muito costume, né, de ver uma idosa com 90 anos, um idoso com 100 anos com filho. Vemos com neto. E nós podemos observar a alegria que é um neto numa casa, né, dos avós. A alegria que aquilo traz a lembrança quando os filhos eram pequenos. Às vezes, irmãos, sabe, eu pude entender uma coisa, que os idosos, eles se alegram mais no nascimento dos seus netos do que dos seus filhos, porque eu pude observar uma coisa, que é quando, meus amados irmãos, quando, por exemplo, eu tenho um filho de 16 anos, mas eu tenho que trabalhar, a correria, eu tenho a alegria de ter o meu filho, mas a atenção é muito pouca. Por quê, irmão? Eu digo muito pouca no que tange, irmãos, a brincar, a andar, porque a gente tem as nossas preocupações da vida, tem que trabalhar para sustentar, e o tempo passa muito rápido, a criança cresce, parece que a criança cresceu quando você menos espera. Por exemplo, o meu já está com 1,88 m de altura, um dia estava um pequenininho, e hoje já está com 1,88 m de altura. Passa muito rápido. Mas quando o neto vem, irmãos, aí o idoso já está cansado, aí o idoso já está parado, ele não trabalha mais, tem mais tempo em casa, e aquela criança, irmão, começa a renovar a alegria dos idosos, né? Então imagine a situação de Abraão com 100 anos, imagine a situação de Sara com 90 anos, da alegria daquele menino na sua casa, brincando para lá e para cá, fazendo eles rir, como diz a Bíblia Sagrada, né, irmãos? Mas chegou um momento que Abraão pensou que tudo estava bem. E me faz lembrar também o que diz o proverbista, né, irmãos? Ele diz que no dia, lá em Eclesiastes, né, Salomão escreveu, ele diz que no dia da bonança goza e goza bem, mas no dia da adversidade considera. Porque Deus fez tanto o dia da prosperidade, como também fez o dia da adversidade. Para quê? Para que o homem não saiba o que sucederá depois disto. Porque Deus fez um em oposição ao outro. Então Abraão estava gozando o dia da prosperidade na sua vida, que era desfrutar da sua criança, do seu filho, da promessa que Deus lhe tinha dado. Mas quando tudo parecia bem na vida de Abraão, ele fazendo plano, certamente, com a criação do seu filho, aí vem o pedido de Deus: leva o seu filho para sacrificar na terra de Moriá, no monte em que eu vou te mostrar. Abraão, irmãos, conhecendo, como diz o texto sagrado, conhecendo pela Bíblia, nós vemos que Abraão, meus irmãos, não questiona a Deus. Se questiona, o texto não diz. Mas diz que Abraão, irmãos, certamente eu também imagino, eu tenho meu filho, e agora Deus pedir que eu sacrifique o meu filho, certamente Abraão se entristeceu, irmãos, mas ele creu. E a Bíblia diz que ele saiu, né, convidou o moço dele, e saiu e não disse nada a Sara. Imagine uma mãe, né? Imagine uma mãe saber que o seu filho será morto, sacrificado. Irmãos, ela tinha corrido, se deitado nos pés do pai, ela tinha agarrado o pai, tinha feito ela não teria compreendido. Certamente, irmãos, eu acredito que Sara não teria compreendido esse pedido de Deus.
Então, por isso é que o comentarista diz que tem coisa na nossa vida que às vezes Deus requer de nós que nem o nosso cônjuge ele pode saber. Tem algo, irmãos, que Deus fala conosco que só eu e Deus, só você e Deus pode saber. Né? Então foi isso que aconteceu com Abraão. Ele não disse nada a Sara, né, tentando guardar o seu coração de mãe, irmãos, e saiu para uma terra, que é o segundo subponto agora que nós vamos observar, tá certo? Pois não devemos nunca desacreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Abraão é a prova disso. E nós vamos ver aqui, irmãos, que Abraão, ele cumpre um princípio dito por Jesus lá em Mateus 10:37, se não me foge da memória, quando ele disse, irmãos, que quem ama o seu filho ou a sua filha, né, além de amar a mim, ou seja, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, Abraão é a prova disso, que ele amava muito a Isaac, aguardava muito essa promessa, mas Abraão amava mais a Deus do que qualquer outra coisa. Isso é inquestionável, porque nós vemos a prova que Deus colocou Abraão, e Abraão foi aprovado por amar a Deus. E isso, irmãos, é muito difícil hoje, nos dias de hoje. Mas, irmãos, eu acredito que existe ainda homens, né, que possa fazer prova de Deus, que Deus possa provar e ele ser exatamente aprovado, tá certo? Então, o segundo subponto aqui, meus irmãos, ele fala: Abraão obedece sem questionar. Ele mostrou que era um homem de fé e de mais profundo, ou de fé, no mais profundo sentido de expressão. O patriarca, ele levantou-se pela manhã, preparou seu animal, chamou 2 de seus servos para o acompanhá-lo e chamou Isaac para a viagem. Preparou a lenha para o altar, o sacrifício, e foi para o lugar indicado por Deus. Abraão, com os seus ajudantes, né? O que ele diz? Abraão confiava em Deus, por isso disse aos seus ajudantes: eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, retornaremos ou voltaremos para vós. Ele não diz: eu tornarei, mas nós retornaremos. Isso é importante, né, irmãos? Tem um hino até na harpa cristã, 380, é o 380, se não me foge da memória, meus irmãos, que diz que no pé do monte entrou uma profunda dúvida em Abraão. Acredito que o escritor do hino, pela forma, irmão, que está escrita, ele imaginou que houve uma preocupação em Abraão, e acredito eu que também houve, né, irmãos, uma preocupação, mas não uma dúvida, porque o escritor aos Hebreus, ele diz, irmãos, que Abraão, ele cria tanto em Deus que ele diz que até dos mortos, ele cria tanto em Deus que até dos mortos, ele acreditava que Deus retornaria, ou voltaria Isaac para ele. Isso é uma fé muito grande. Então, meus amados irmãos, ele diz: olha, fiquem vocês aqui. Saiu pela manhã, ajeitou o animal, chamou 2 do seu moço, acordou Isaac, saiu na calada da madrugada, saiu, irmãos, aonde Deus tinha lhe mandado ir, e quando chega ao pé do monte, aonde Deus tinha determinado, ele disse aos seus servos: olha, fiquem vocês aqui, que eu e o menino vamos subir, nós vamos adorar lá em cima, e quando nós adorar, nós veja que ele fala no plural, ele não diz eu, ele diz que nós retornaremos para vós. Isso é uma fé inconfundível, uma fé muito grande na vida do patriarca Abraão. Então, ele obedece a Deus na íntegra, fazendo tudo quanto Deus tinha mandado ele fazer, tá certo? Ele cria isso, irmãos, é o que eu digo a você. É o que eu já disse aqui no começo. O significado de fé, atirar no escuro, crendo que vai acertar. Então Abraão foi, mesmo, irmãos, na promessa, mesmo Deus dizendo: sacrifica o seu filho, mas ele disse: eu vou, e se for para sacrificar, eu sacrifico o meu filho, mas tem uma coisa, eu tenho certeza de quem me mandou sacrificar, se eu sacrificar, Deus traz ele de volta. E isso era isso move o nosso coração quando nós lemos história como essa de homens. Por isso que a Bíblia, irmãos, ela fala de homens que o mundo não eram dignos. Abraão está enquadrado, está dentro desse contexto, porque era um homem de fé. Deus tinha todos os motivos para abençoar Abraão, porque conhecia o seu coração, era um homem
de extrema confiança em Deus, que não teve tem toda razão quando a Bíblia fala que ele é o pai da fé, porque é um homem de uma fé inabalável, tá certo? O segundo subponto foi esse. E o terceiro subponto, Abraão, ele não era um homem perfeito, de jeito nenhum, irmão. De jeito nenhum. Eu costumo dizer que o que a Bíblia diz que é de que homens, né? Que o que tange, homens dos quais o mundo não era digno. Quando nós lemos isso, a gente diz, então pronto, era outro Jesus? Era um Jesus que andava? Não, irmãos. O que eu entendo disso, homens dos quais o mundo não era perfeito, são homens imperfeitos, mas com a fé inconfundível, com a fé muito grande, e tinha total confiança em Deus, coisa que falta hoje. Coisa que falta hoje. Eu vi uma mensagem esses dias que a pessoa, quando passa por alguma dificuldade, algum problema, ele procura o médico, procura o advogado, ele procura o prefeito, ele procura o deputado, procura muitos homens. Aí quando não tem mais jeito, e aí ele vai para os pés de Jesus. Diferente de um homem de fé. Primeiro, irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer como cristão, como ser humano que dizemos que temos fé em Deus e confiamos nele, somos seus servos, a primeira coisa que nós devemos fazer, meus irmãos, é dobrar os nossos joelhos, é entregar a situação a ele. Não estou aqui desqualificando o médico, não, senhor. Não estou aqui desqualificando o advogado, não, senhor. Não estou aqui desqualificando ninguém. Mas como cristão, eu devo exercitar a minha fé, mostrando até mesmo, irmãos, ao mundo, ao mundo que Deus, o Deus que eu sirvo, ele é poderoso para fazer muito mais do que eu penso e do que eu peço, diz o escritor sagrado, tá certo? Então Abraão, ele não era um homem perfeito. O patriarca, ele não era perfeito. Ele mentiu para Faraó, né? Nós vemos isso aí, dizendo que Sara não era sua esposa, era sua irmã, dizendo que Sara está aqui, também aceitou fazer parte do plano, um plano que eu considero um plano, posso dizer, satânico, de consentir que tivesse um filho com a sua serva. Não era, apesar de ser o costume da época da terra de Canaã, da terra de Sara, irmãos, a sua senhora, preciso deixar isso aqui claro, a sua senhora, ela poderia pegar uma serva, se ela não gerasse, ela poderia pegar uma das suas servas, dar ao seu marido, o seu marido deitava-se com ela tinha a serva, tinha um filho, mas o filho não era da serva, era da senhora. Isso era um costume da época, só que para Abraão não era aceitável, porque além de Abraão ele ser um servo de Deus, tinha muitas promessas da parte de Deus, né, irmãos? Ele era um homem, vamos dizer assim, de fé, mas tutubiou nesse momento aí e deixou exatamente passar essa falha na sua vida, tá certo? Então ele diz ainda também, tem um filho com H, porém a sua confiança em Deus era inquestionável e inabalável. A prova que estava sendo submetido certamente iria contribuir para aperfeiçoar o seu caráter e tornar a sua fé ainda mais viva e fundamentada. Abraão tornou-se o pai da fé, glória a Deus, e para isso foi forjado com muitas ou pelas muitas aflições na sua vida. Ninguém se adquire, irmãos, uma fé, ninguém se adquire uma confiança, ninguém adquire uma vida, vamos dizer assim, de experiência, sem ter passado por elas. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que não devemos gloriar somente nisto. Nisto o quê? Nas coisas boas que acontecem, mas devemos nos gloriar também, sabe o quê? Ou nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz a experiência, a paciência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que foi nos dado. Glória a Jesus por isso. Então Abraão, meus irmãos, ele não era um ser humano perfeito, mas a sua fé era inquestionável. A sua fé era uma fé imbatível. A sua fé em Deus era uma fé, até dizer assim, nesse sentido, invejável, né? Que precisamos exatamente da mesma fé
que Abraão teve, irmãos. Ele foi o pai da fé, mas, irmãos, Abraão era Abraão, sim, mas Abraão, irmãos, não era um ser humano perfeito, ele era um ser humano igual a você, sujeito às mesmas fraquezas, até que a Bíblia mostra, não esconde a fraqueza dele se deitar com a mulher, dele mentir, não esconde nada das fraquezas de Abraão, não, mas a sua fé é inquestionável. Glória a Jesus por isso. Né? Glória a Jesus por isso. É por isso que Paulo também ele escreve, meus irmãos, aos Romanos 8:28, ele diz que todas as coisas, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu decreto. Então, tudo na vida de Abraão contribuiu para o, vamos dizer assim, o aumento da sua fé, para ficar escrito, para que eu estivesse aqui hoje mostrando, dizendo, ensinando, falando, edificando a minha e a sua vida pelo testemunho desse homem do qual o mundo não era digno. Então, meu querido irmão, o primeiro ponto da lição, ele fala exatamente disso. Abraão tem a sua fé provada, né? Que o primeiro ponto trata que Deus ele pede o seu bem mais precioso, que é o seu filho, depois de muitos anos esperando, Deus pede. O segundo subponto, Abraão obedece a Deus, não tutubia, ele obedece fazendo o que Deus pediu. E o terceiro ponto, ele mostra que Abraão não era um ser humano perfeito, mas que a sua fé era uma fé inconfundível, uma fé inabalável, uma fé em Deus que não se invejava, ou inveja muita gente que aí acha que fé é algo que ele vê, mas Abraão é a prova de que ele atirou no escuro e acertou para a glória de Deus, tá certo? O segundo ponto da nossa lição, meus irmãos, ele trata da promessa confirmada. Abraão, ele não negou o seu único filho, e é verdade, né? Tal atitude agradou profundamente a Deus. Tal atitude não foi a atitude de matar, irmão. Não, é a atitude de matar, mas a atitude de obediência. Abraão poderia, irmão. Eu, na minha situação, questionaria. Abraão poderia, mas Deus, eu esperei tanto tempo, o Senhor me prometeu, me tirou lá de uma terra onde eu estava confortável, financeiramente falando, eu estava com minha família, o Senhor tira de lá, traz para uma terra, quando eu chego, eu fico morrendo de fome, depois eu vou para o Egito, lá é sujeito a perder a minha esposa, o meu pai morre numa terra que não era dele, o meu sobrinho, os pastores do meu sobrinho brigam, ele vai para outro canto, eu estou contando a história de Abraão, o meu sobrinho briga, os pastores brigam, a gente tem que se separar, depois ele é sequestrado, eu tenho que buscar, depois a cidade é destruída, eu tenho que falar, pedir, interceder por ele, o Senhor me faz uma promessa de eu, depois de tanta tribulação que eu passei na minha vida, o Senhor me dá um filho, e agora o Senhor me pede para matar esse filho, Deus? O Senhor está de brincadeira comigo, né? Abraão poderia ter dito isso, irmão, mas a Bíblia diz que ele silenciou-se e só fez obedecer o que Deus tinha mandado, né? Se você se colocasse no lugar de Abraão agora aí, Deus dizendo, olha, eu quero que você mate o seu filho, eu quero que você leve o seu filho e sacrifique, o que era que você faria? A gente não deve criticar Abraão sem saber da história. Por isso que ele diz isso, né, irmão? Tal atitude agradou profundamente a Deus. Ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de seu pai, de ser pai de muitas nações, seria algo extremamente doloroso e traumático oferecer o próprio filho em sacrifício ao Senhor. Olha, irmãos, embora Abraão tivesse 1000 filhos, vamos dizer assim, mas se Deus tivesse matado um, certamente seria a mesma história, a tristeza. Imagine só um filho da promessa. Olha, se Deus tivesse matar Ismael, que não era filho da promessa, imagina o coração de Abraão. Quando foi para mandar Ismael ir embora, Abraão ficou triste, Abraão ficou pensativo. Imagine agora matar o seu próprio filho, o filho da promessa. Então, qualquer filho, seja ele qual for, seja de que natureza, ele pode ser, como diz o ditado por aí, ele pode ser a peça mais ruim que possa existir. O pai ou a mãe, ele nunca querá o mal, nunca quererá ou vai querer o mal do seu filho. Sempre vai querer que o seu filho ele seja bem tratado. Tem alguém que até diz, irmãos, eu aguento algo que diga comigo. Agora, com meu filho, ninguém diga, ele não presta, mas eu não quero que ninguém diga nada com ele. É assim que se trata. Mas Abraão também, ele não queria exatamente, meus irmãos, desagradar a Deus e por isso aceitou o sacrifício do seu filho, tá certo? Então ele diz aqui, algo extremamente doloroso.
e traumático, ofereceu seu próprio filho em sacrifício ao Senhor. Mas o patriarca se dispôs a oferecer, mesmo sabendo que seu filho era o único da promessa, e ele fez pela fé, crendo que Deus poderia até dos mortos, o escritor aos Hebreus diz isso, até dos mortos, 11:19, até dos mortos trazer Isaac de volta. Isso era uma fé muito grande, muito admirável, né? Glória a Jesus por isso. Então, Abraão não nega o seu bem mais precioso, meus irmãos, e eu digo a vocês, lá em Mateus, no capítulo de número 10, o versículo 37, Jesus ele diz assim, aí, quem ama o filho ou a filha mais do que a ele, mais do que a mim, Jesus diz, não era digno de mim, não será digno de mim. Abraão provou na sua obediência, pela sua fé, que o amor dele não estava em Isaac totalmente, mas o amor dele estava em Deus. E isso, irmão, lhe foi imputado como justiça. É por isso que no tópico anterior, a Bíblia diz, irmãos, ou o comentarista ele diz, que isso agradou profundamente a Deus, essa atitude de obediência e fé do patriarca Abraão. Então ele fez não por aparecer, ele não fez não para se mostrar, mas ele fez por fé, para agradar aquele que lhe chamou, tá certo? Glória a Jesus por isso. O segundo subponto, meus irmãos, Deus, ele viu a obediência de Abraão. Deus, ele sabia, irmãos, é claro, pela sua onisciência, ele sabia que Abraão toparia o seu pedido, ele sabia que Abraão aceitaria. Só que ele precisaria que Abraão falasse, dissesse para ficar escrito. Lembrando aqui que Deus ele não quer provar nada para ninguém, mas ele queria mostrar para nós que é possível um homem falho, imperfeito, ter uma fé inabalável e deixar aqui escrito como exemplo para todos nós. Então Deus viu a obediência de Abraão. Depois que Abraão construiu o altar do sacrifício, mandou Isaac se deitasse sobre ele e levantou o cutelo para imolá-lo, seu filho. Deus aceitou o seu gesto como tendo cumprido o que ele havia requerido e renovou a promessa que lhe fizera antes. Abraão, irmão, subiu, como já disse aos moços, fique aqui que eu e o jovem vamos adiante, vamos adorar e depois de ter adorado, nós retornaremos a vocês. Chega lá, Abraão com a lenha, o texto diz que, irmãos, Isaac, ele pergunta ao seu pai, pai, onde está a lenha? Aqui está a lenha. O fogo nós vamos fazer, mas onde está o cordeiro? E Abraão, com a sua fé, imagina com o seu coração dolorido, com o seu coração ferido, disse assim, Deus proverá um cordeiro para si. Então ele chega lá, prepara o altar, prepara a lenha, amarra o seu filho e deita em cima do altar. Se não fosse, irmãos, eu digo a vocês, se não fosse a mão de Deus ali naquele momento, Abraão tinha descido o cutelo no menino. Mas Deus, ele viu que até onde Abraão ia, meus irmãos, ele viu até onde Abraão ia cumprir o seu pedido que ele tinha lhe feito. Tá certo? Então Deus interveio ali, não deixou que Abraão terminasse o sacrifício, mas viu o cordeiro. Abraão, olha, pare, Abraão, não estenda a mão sobre o menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus, pois não negaste o teu único filho. E quando Abraão virou-se, viu ali um carneiro, né, irmãos, para o sacrifício. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus por isso. Então, a promessa de ser uma grande nação é o último subponto. Desse segundo ponto, diz assim, o povo judeu ele teve a sua origem em Abraão. Nele cumpriu-se a promessa divina de ser o pai de muitas nações. Jesus ele era descendente de Abraão. Nele todos podem ser agraciados com a graça da salvação. As escrituras sagradas mostram que era necessário que Jesus Cristo, Filho de Deus, se fizesse semelhante ou a semelhança de Abraão. Porque era necessário, vejamos, para que Jesus se fizesse semelhante à descendência de Abraão, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote do povo judeu, para expiar os pecados dos povos, interceder e socorrer os que são tentados. Glória a Jesus por isso. Então, meus amados irmãos,
Deus ele renovou a promessa de Abraão que ele seria pai de multidões de nações. E nós sabemos, meus irmãos, que uma grande nação se estendeu pelo mundo aí, conhecida como judeus. Os judeus, meus amados irmãos, primeiro, nós encontramos judeus descendentes de Abraão com o nome Hebreus. Um descendente de Sem, Eber, que posteriormente veio Abraão. E aí se dá o nome da origem desse povo. Vem a circuncisão, vem o tratado de Deus com esse povo, e aí vem exatamente o nome Hebreus. O primeiro nome dado à nação é os Hebreus. Depois, meus irmãos, Abraão morre, mas tem um filho chamado Isaac, que é o da promessa. A Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, meus irmãos, por sua vez, tem 12 filhos, né? Veja bem, tem 12 filhos, mas um dia Jacó, ele teve um encontro com um anjo no val do Jaboque. E a Bíblia diz que Jacó lutou a noite toda com aquele anjo. E o anjo disse, me solte, porque a alva do dia já chega. E Jacó disse, eu só solto quando tu me abençoares. E o anjo disse, como é o teu nome? Ele disse, é Jacó. Ele disse, não se chamará mais Jacó, seu nome será Israel, porquanto lutaste com Deus e prevaleceste. Então vem aí o segundo nome da nação, Israel, por causa de Jacó, que teve o seu nome mudado. Depois, posteriormente, Jacó teve 12 filhos, e um dos seus filhos se chamava Judá. E daí vem exatamente, se dá o destaque do nome judeus. Vem de um dos filhos de Jacó, mas é um povo só. É um povo só muda o nome. Deus, exatamente, é por isso que diz Deus de Abraão, Deus dos hebreus, Deus de Isaac, né, irmãos, que é o Deus dos israelitas, e Deus de Jacó, que tem para o seu filho Judá, que é o Deus dos judeus. É um povo só, para a glória de Deus, tá certo? Então, por isso era necessário que Jesus se viesse da linhagem de Abraão, para ter misericórdia, para abençoar os povos e para ajudar, para socorrer, para estender a mão dos aflitos. Por isso que ele diz lá no templo, quando ele abre o livro da lei, ele diz, o Espírito do Senhor, Jesus, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os povos, tirar aqueles que estão no cativo, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então foi para isso que Jesus Cristo veio, para socorrer aqueles que estão debaixo do pecado. Quem é esse povo? Todos nós. Todos que nasceram de Adão são pecadores. A proliferação do pecado foi tão grande que foi preciso Deus enviar o seu Filho ao mundo para a semelhança de homem, para morrer por todos nós, tá certo? Glória a Jesus por isso. E o terceiro e último ponto, meus queridos, da nossa lição, ele trata Abraão, ofereceu o seu único filho. Isaac, o filho obediente. Se Abraão, irmãos, é conhecido como o homem de fé, o pai da fé, podemos dizer também o pai da fé, o pai da obediência. Podemos dizer que Isaac também é conhecido como o pai da obediência. Isaac já era um moço. Veja o que é que diz aqui. Quando Abraão levou seu filho ao Monte Moriá para oferecer em holocausto, a Deus, ele não sabia que estava prestes a acontecer. O seu pai mandou que ele subisse no altar, amarrou para ser imolado. Isaac poderia, olha aqui o que diz o texto aqui, Isaac poderia ter reagido, sendo um jovem forte, poderia ter brigado com seu pai, empurrado o velho e descido de cabeça baixa, fugido para não acontecer aquilo, né? Poderia ter reagido, sendo um jovem forte, não permitir que o seu pai levasse a efeito aquele ato. Contudo, ele também era um jovem crente, glória a Deus por isso. Chega, atrapalhou aqui por conta, irmão, de ouvir ou de ler certas coisas agradáveis aos nossos ouvidos. Ele diz assim, ele era um jovem de fé, um jovem crente, obediente a Deus. Quando seu pai lhe diz, Deus proverá um cordeiro para si, meu filho, ele creu, ele não duvidou, ele creu. Isaac acreditou e submeteu-se a tudo o que o seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado. Isaac é conhecido como o pai da obediência. Abraão como pai da fé, Isaac como pai da obediência. Poderia ter retrucado, poderia ter resistido, poderia ter brigado, poderia ter fugido, mas creu no Deus do seu pai, que era poderoso
para fazer o que tinha de fazer e tornar a voltar novamente. Isso, irmãos, é outro grande exemplo de obediência e de fé para nossas vidas, tá certo? Glória a Jesus por isso. O segundo subponto fala da morte de Sara. Depois de todo acontecimento, Sara vem a falecer. Depois de passar tantas provas em sua vida, Abraão viu a sua querida esposa Sara partir para a eternidade. Ela teve uma vida longeva, pois morreu aos 127 anos de idade. Está lá em Gênesis 23:1. Sara é a única mulher na história bíblica que tem a sua idade revelada. Isso é interessante, né? Na morte. O que mostra a sua relevância na história do povo judeu. Abraão lamentou e chorou por ela, sendo estrangeiro naquela terra. De Kiriat, Arbá, Hebron, na terra de Canaã. Pediu aos filhos, né, da terra que ele dissera, ou que lhe cedesse, aos filhos daquela terra que lhe cedesse um local, uma possessão para sepultar a sua esposa. O testemunho de Abraão era tão elevado que os filhos de Éter, donos da terra, ofereceram a sepultura para Abraão sepultar a sua esposa. Abraão, irmãos, ele não quis de graça aquela sepultura. Abraão, meus amados irmãos, ele comprou aquela sepultura, sepultou ali a sua esposa Sara. Tá certo? Aquela sepultura, ela serviu exatamente não só para Sara, mas também foi sepultado ali Abraão, ele próprio, foi sepultado ali Isaac, foi sepultado ali Rebeca, e foi sepultado ali exatamente Lia, uma das esposas de Jacó. Então foi uma terra comprada a um preço, irmãos, justo, e ficou ali exatamente para que os patriarcas e as matriarcas fossem sepultados naquela região, tá certo? Abraão, depois de ter visto tudo, viu agora sua esposa falecer, mas, irmão, Deus era com Abraão. Deus, toda a vida foi com Abraão, nunca desamparou o seu servo, tá certo? E o terceiro e último ponto da nossa lição, Abraão, humilde e sincero. Abraão agradeceu aos filhos daquela terra, né? Inclinando-se diante de todos, mas fez outro pedido. Ele tinha preferência por outro local para sepultar a sua esposa, a cova de Macpela. Essa é a cova na caverna, meus irmãos, que foi sepultado Sara, depois foi sepultado Abraão, foi sepultado Isaac, foi sepultado Rebeca e foi sepultado também Lia e Jacó, nessa mesma caverna, nessa mesma cova, tá certo? No entanto, não quis nada doado, né? Foi-lhe oferecido um preço e ele pagou aquele local, certo? Pelo preço oferecido. Abraão, ele honrou a sua esposa até na morte, não comprando nada de graça, não recebendo nada de graça, mas pagando um preço. Eu não vou sepultar a minha esposa em algo dado, eu vou comprar um pedaço de terra, vou comprar uma sepultura, vou fazer um local e lá vai ficar sepultado a minha querida esposa Sara. Glória a Jesus por isso. Então, meus irmãos, essa foi mais uma lição de exemplo para a nossa vida, no que tange exatamente uma prova de fé da patriarca Abraão e uma entrega do seu filho. Da mesma forma, Abraão, pai da fé, Isaac, pai da obediência. Uma fé de Abraão com a obediência de Isaac é um exemplo para todos nós hoje, tá certo? Então, que essa lição possa falar o seu coração, ou ter falado ou falar, você que vai assistir esse vídeo. Possa, irmãos, mover o seu coração e munir o seu coração de muito mais fé. Glória a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe. Essa foi mais uma aula da nossa escola bíblica em síntese. Espero que Deus abençoe a sua vida, tá certo? Até o próximo programa, até a próxima aula, se assim o nosso Deus nos permitir.